Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Java, nós vamos hoje conhecer uma estrutura muito utilizada, que é uma estrutura de múltipla escolha, denominada por switch case. Quem já vem lá de lógica de programação é o mesmo que escolha caso, tá? Então, vamos pedir aqui um projeto para a gente começar do zero, tá? Novo projeto, vai ser uma categoria Java, uma aplicação Java, tá? E vou chamar aqui projeto múltipla escolha. Vou dar um Enter, ele carrega aqui o nosso projeto. Vou limpar aqui esses comentários para dar uma enxugada, né? Já expliquei isso, quem já vem desde o início das nossas aulas sabe do que está se tratando. Bom, pessoal, o que é que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai criar uma calculadora muito simples, só para a gente lembrar aí, né, sobre como que funciona essa estrutura de decisão. Então a gente vai criar um calculador onde, se o usuário escolher a opção 1, vai fazer uma soma, se ele escolher a opção 2, vai fazer uma subtração, tá? Em aulas posteriores a gente vai aí avançando nesse conteúdo aí, tá bom? Mas nesse exato momento, uma estrutura bem simples, só para você ver como que funciona, como é que é a dinâmica dessa estrutura de múltipla escolha, tá bom? Para isso, pessoal, é importante você lembrar, se você vai ter uma estrutura de múltipla escolha, automaticamente você vai ter que ter uma variável que vai receber alguma informação cuja essa informação será objeto de comparação, objeto para checar qual case ele vai entrar, tá bom? Na literatura, muitos denominam, né, essa variável como contador. Então a gente vai usar desse mesmo formato. Então, vou criar uma variável chamada contador do tipo inteiro, tá? E vou criar mais três variáveis do tipo double, chamada A, B e C, tá bom? Opa, parece que deu uma travada rapidinho. Tá, já foi. Então vamos lá. Agora, o que é que a gente vai fazer? Eu vou aproveitar, pessoal, alguns alunos me procuraram em vídeos anteriores, colocaram nas mensagens dos vídeos, dizendo assim, professor, tem uma outra forma da gente interagir passando esses valores de outra forma? Tem. Eu já vou aproveitar e vou ensinar para vocês sobre a classe JOptionPanion. Gosto muito de utilizar. Não foge muito do conceito de didático de você explicar de forma mais enxuta essas estruturas. Então vou explicar para vocês como é que vocês utilizam essa classe JOptionPanion, tá? Eu vou digitar aqui, pessoal, a palavra JOP e eu vou dar um contraespaço. Quando eu faço isso, já automaticamente já me traz essas possíveis palavras. Então, ela já está aqui na primeira. Então, eu vou dar um Enter. Olha o que vai acontecer. Automaticamente, ele importou a nossa biblioteca aqui, nossa biblioteca, já com a classe JOptionPanion, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só testar para vocês como é que vocês funcionam. Tem uma propriedade chamada JOptionPanion Show Message Dialogs. E aqui eu vou colocar aqui esse componente como null, tá? Como null. E eu vou colocar aqui só simplesmente uma frase, só testando, tá? Testando. E aí eu vou apagar na verdade isso aqui, deixar só, opa, tô fazendo besteira. Calma aí, dá um Ctrl Z. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. E aqui null. Pronto, tá? Agora sim. Eu vou só executar só para vocês verem como é que funciona. Vou executar. O que acontece? Olha, ele traz uma caixa de diálogo para frente da nossa tela, tá? E aí a gente vai poder trabalhar dessa forma, tá bom? Tem várias outras propriedades que nós vamos utilizar, tá? Então, vai ser dessa forma que nós vamos começar a interagir com o usuário e os nossos algoritmos, tá bom? Então vamos lá. Vou apagar isso aqui e vou dizer assim, olha, contador vai receber JOptionPanion ponto show input, tá? Input dialogs, ó. Input dialog, tá? E aqui, ó, eu vou aproveitar e vou fazer isso aqui, ó, pessoal. Entre aspas, duplas, eu vou colocar aqui um comentário, ó. Escolha uma das opções
abaixo, tá? Ponto e 2 pontos, né? Quem já vem do meu curso de lógica de programação sabe o que é que significa essa barra invertida N, tá bom? E aqui eu vou dar um Enter, tá bom? E vou dizer assim, olha, 1 para soma, e vou fazer a mesma coisa, e 2 para subtração. Mas perceba que tem um erro aí, tá, pessoal? Perceba que tem um erro. Que erro é esse, tá? Que erro é esse? Isso significa o seguinte, pessoal. Perceba que contador é do tipo inteiro. E a propriedade, essa classe, ela é uma string. Se você posicionar o seu mouse em cima desse conteúdo de exclamação, ele vai dizer incompatibilidade de tipos. Então, a gente tem que resolver esse problema aí. Como é que a gente resolve esse problema? Convertendo toda essa estrutura aqui para um tipo, tá? Toda essa estrutura que vai ser recebida para um tipo inteiro. Como é que a gente faz? Olha, tem uma propriedadezinha chamada ó, integer. Você usa o contra espaço, tá? Integer.parseInt, tá? ParseInt. Perceba que ele trouxe aqui, pessoal, olha, um parênteses com a palavra string. O que é que ele quer dizer com isso? Que todo esse conteúdo aqui, que eu vou dar um recorte e vou colocar aqui dentro. Sendo assim, o problema estará resolvido, tá? Vamos executar só para você ver como é que está se comportando. Ó, vou executar, vou fechar isso aqui, vai facilitar a visualização. Olha, vou executar isso aqui só para que você possa ter uma ideia. Ó, clico aqui, vou executar, ele vai compilar. Olha aí como é que está ficando. Escolha uma das opções. Se o usuário escolher 1 e apertar OK, é para fazer uma coisa. Se ele escolher 2 e apertar OK, vai fazer uma outra coisa. Então, a gente está começando a construir aí um racional, tá bom? Vou cancelar aqui, porque a gente não finalizou nossos algoritmos. Então, vamos lá. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Já que eu já tenho uma informação para contador, agora eu posso entrar dentro da minha estrutura de decisão switch. Então, vou fazer isso aqui, ó, switch, tá? Switch, abro o meu parênteses e coloco o contador. Por que eu estou colocando contador? Porque é ele que vai ter essa informação, 1 ou 2. Então, logo em seguida, eu abro o meu bloco e fecho, tá? Show de bola, muito fácil até aqui. Dentro desse bloco do seu switch é que você vai começar a fazer os cases, ou seja, case 1, ou seja, se o usuário escolher 1, ele vai fazer alguma coisa. Eu vou aproveitar também e abrir os blocos, tá? Case ele escolher 2 pontos, eu também já vou logo aproveitar e já vou abrir os blocos também para case 2, tá? E caso o usuário digite uma outra informação que não seja nenhuma dessas duas, eu já vou aproveitar e tratar logo, ó, default, tá? Ó, default, e já vou colocar também um bloco para ele. Ou seja, se o usuário escolher 1, ele vai entrar dentro dessa estrutura. Se ele escolher 2, vai entrar dentro dessa estrutura. E se ele escolher qualquer outra opção, eu vou tratar também dentro dessa estrutura, tá? Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer nesse exato momento? Se ele entrar na estrutura 1, ele, lógico, ele vai fazer uma soma. Então, mas para isso eu preciso obter logo informações para a variável A e a variável B, que vai resultar numa operação que vai ser enviada para C, tá? Então, vamos lá. Então, A vai receber, eu já vou logo convertendo logo, tá, pessoal? Olha, double, double, e dentro desses parênteses eu vou colocar o jOptionPanel ponto show input, na verdade eu vou usar agora o input dialogs, e aqui dentro eu vou digitar assim, ó, informe o primeiro número a ser, opa, meu Deus, não tô nem sabendo digitar mais, a ser, meu Deus, ser somado. Vou deixar em maiúsculo para ficar bem visível, tá? E aí, ao final eu coloco ponto e vírgula. Vou fazer a mesma coisa com B. Informe o segundo número a ser somado, e aqui eu vou substituir por B. Feito isso, agora sim, eu tenho uma informação para A
e uma informação para B, eu poderei fazer a minha operação matemática, tá, pessoal? Por que que eu tenho que fazer isso? Se você for inverter, por exemplo, ó, se eu retirar essa galerinha daqui, ó, automaticamente ele vai gerar erro. Por quê? Ele entende que você quer fazer uma operação sem antes passar valores para essas variáveis. Então, por isso é que você tem que primeiro trabalhar essa inserção de alguma informação dentro dessas variáveis para depois vocês manipular ela em seguida, tá bom? Feito isso, pessoal, já que eu já fiz a minha operação matemática, agora eu posso enviar para o usuário essa resposta, fazendo um J option panel, ponto. Agora eu vou usar o show message dialog. Show message dialogs. Aqui eu vou colocar null, que eu não quero nenhum componente, e vou mandar uma mensagem para o usuário. Olha, o valor da soma é. Eu coloco mais aqui, ó. Quem é que está com a resposta da soma? A variável C. Prontinho, está aí, tá, pessoal? Então, eu já trabalhei o primeiro case, agora eu vou para o segundo case, que é a da subtração. Então, eu vou copiar tudo isso aqui, vou colocar aqui dentro para ficar mais rápido para a gente. E vou fazer só as alterações, olha, a ser subtraído, subtraído, aqui vai ser o sinal de subtração, e que o valor da subtração. Pronto, perfeito. E se o usuário escolher uma outra opção, eu vou mandar aqui também, vou até colocar aqui, olha, J option panel ponto show messages dialogs. Vou colocar aqui uma informação, opção melhor, né? Opção inválida. Tente outra. Pronto, perfeito, pessoal. Então vamos fazer uma recapitulada para que não fique nada devendo e tal. Então, o que foi que a gente fez? Criamos uma variável chamada contador, que essa variável é que a gente vai utilizar para checar quais dos cases ele vai entrar, tá bom? Criei mais 3 variáveis, variáveis essas que serão responsáveis pelas operações matemáticas, tá bom? Logo em seguida, eu estou passando um valor para esse contador e eu aproveitei e já mostrei para vocês sobre a classe JOptionPanel, onde a gente tem uma interatividade melhor com o usuário. Então, o usuário vai digitar alguma coisa dentro, tá? Dentro da minha classe JOptionPanel e vai ser enviado aqui para a minha variável contador, mas para isso eu fiz uma conversão de string para inteiro, tá bom? Após eu ter uma informação para contador, eu começo a minha estrutura de múltipla escolha, tá? Ou seja, a informação que tiver dentro da variável contador vai ser checada e automaticamente ele vai cair em alguma dessas cases. Há uma coisa que eu esqueci, tá? Se você não colocar, pessoal, essa palavra chamada break, ou seja, parar a execução, ele vai executar todos os cases ali a partir do case que ele entrou. Tá? Então, é importante que você coloque o break após o encerramento de cada bloco, tá certo? Então, deixa eu finalizar isso aqui. Vamos lá. E aí sim, depois que eu criei a minha estrutura de múltipla escolha, comecei a criar os meus cases. Cada case eu optei por colocar cada bloco, tá? Por quê? Porque cada bloco vai ter mais de uma linha de comando e nós já vimos em aulas anteriores que é importante fazer isso, tá? Vale ressaltar também que o switch também tem o seu bloco, ó, tá vendo aqui, tá? E cada case também tem seu respectivo bloco, tá? E cada bloco eu fiz as tratativas necessárias que serão específicas de cada case, tá? Então agora vamos executar e vamos ver o comportamento. Tá aí, olha, vamos lá, então vou digitar a opção 1, vou dar um OK. Informe o primeiro número a ser soma, né? Depois eu ajusto isso aí, então vou colocar 34. O segundo número, vou colocar aqui 12. Vou colocar aqui em OK, ó.
o valor da soma é 46, está funcionando perfeitamente, tá, pessoal? Vamos fazer mais um teste com a subtração. Vou colocar aqui a opção 2, vou dar um OK, vou colocar aqui 10, vou colocar agora 2, resultado é 8, o valor da subtração é 8, perfeito, está funcionando. E se por acaso o usuário escolhesse qualquer outra opção, por exemplo, um 5, por exemplo, o que é que vai acontecer? Opção inválida, tente outra, show de bola. Então, nosso programinha está funcionando perfeitamente. Deixa eu só ajustar aquela opção aqui. Informe o primeiro número a ser somado, tá? A ser somado, tá bom? Então, vamos executar novamente, só para ver se ficou bonitinho. Tá aí, ó, informe o primeiro número a ser somado. Então, olha, 2 mais 2, 4. Perfeito, galera. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha compreendido, tá? A regra do jogo é praticar, tá bom? Perceba que a gente consegue fazer algo muito parecido, tá? Só que com if, tá? Com o se, tá? Com a estrutura se e se não. Conseguimos fazer algo muito parecido. Optei por trazer para vocês o switch case porque certamente em algum momento vamos ser necessário utilizar o switch case, porque em tese ele é mais organizado, ele é mais enxuto, ele é mais clássico e recomendado para múltiplas escolhas, tá bom? Nesse caso aqui, perceba que nós temos 3 possibilidades de resposta. Para a gente aplicar isso aqui lá no se, lá no if, perdão, ele deveria ser uma estrutura encadeada, ou seja, se você não tem um domínio nesses encadeamentos, talvez você poderia se perder aí. Aqui no switch case ele é bem mais trabalhado, bem mais detalhado, certamente você vai ter mais facilidade de fazer múltiplas escolhas com o switch, que é uma recomendação, do que com o se, tá bom? Aguardo vocês aí na próxima aula e até mais.